de hoje então é sobre força elétrica para os meus alunos dos terceiros anos do ensino médio, disciplina de física. Eu coloquei aqui do ladinho, lado esquerdo, que é a fórmula da força elétrica, que é força igual a K, que é a constante eletrostática, vezes o módulo de Q1, são as forças Q1 e Q2, né? Multiplicando as duas forças dividido pela distância ao quadrado. A famosa lei de Coulomb. Eu trouxe aqui um exemplo 1, que faz parte de uma sequência de exercícios que eu enviei para os meus alunos nas aulas remotas, né? E esse exercício ele diz que tem duas cargas separadas por uma distância de 15 centímetros, estão colocadas no vácuo, e pede para calcular a força de intensidade entre as duas. Primeira coisa, vamos ver alguns detalhes dessa questão aqui. Se elas estão colocadas no vácuo, então o valor de K é sempre o mesmo, 9 vezes 10 na 9. Falou vácuo nesse tipo de questão, então a constante eletrostática, que é o K, vale 9 vezes 10 a 9. A força Q1 vale 3 vezes 10 a menos 5 e a força Q2, 5 vezes 10 a menos 6. Separadas as duas por uma distância de 15 centímetros. Nesses exercícios, a distância é dada em metros, então 15 centímetros transformados para metros fica 0,15 metros. Tá? E se quisermos expressar essa distância aqui em notação científica, fica 15 vezes 10 a menos 2, certinho? Vamos lá então calcular essa força aí de intensidade entre essas duas cargas. A força vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 na 9, que multiplica o módulo de Q1, que é 3 vezes 10 na menos 5, que multiplica o módulo de Q2, 5 vezes 10 na menos 6. Deixa eu pegar uma régua aqui, ó, para fazer ali, vou colocar um ângulo zero aqui, usando os recursos aqui do whiteboard. Vou pegar essa reguinha e vou colocar um ângulo zero para deixar ali a escrita bonitinha. Vou colocar aqui embaixo. Aí vou fazer um risco então aqui, ó, de divisão. Ok, de divisão. Vou esconder a régua. Então, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, por d ao quadrado. Ops, a nossa distância ali, deixa eu ajeitar aqui. Ok. A nossa distância, na realidade, ela é 15... Opa! Por que não saiu? Deixa eu voltar. Aí. Olha ali, ó. Apagou o risco que eu fiz ali. Vamos ajeitar ali então. 15. Por que não riscou, galera? Minha internet está devagar, deve ser isso. Ok. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado, nesse caso aí, eu vou usar a notação científica para ficar mais adequada à minha conta, tá bom? Então vai ser 15 que multiplica... Deixa eu arrumar aqui. É fácil, meus amiguinhos. 15 que multiplica 10 na menos 2 ao quadrado. Olha só, aqui um detalhe importante, ó. Veja que aqui na fórmula, ó, a distância é ao quadrado. Se eu uso 15 vezes 10 a menos 2, expressando a distância em metros, eu tenho que tomar cuidado de colocar um parênteses e lá fora do parênteses eu coloco ao quadrado, que é da fórmula, tá bom? Então, continuando, deixa eu botar esse cara um pouquinho mais para cima, assim, ok. Continuando então, calculando essa força de intensidade, vai ficar F igual
Eu vou multiplicar aqui, vai dar 9 vezes 3, 27, 27 vezes 5, 35, vai 3, 10, 135. 135 vezes vezes 10, ok? Mantém a base. Se eu multiplicar aqui, ó, 10 na 9 vezes 10 na menos 5 vezes 10 na menos 6, multiplicação de mesma base, tu mantém a base, que é o 10, e soma os expoentes. 9 menos 5, 4. 4 menos 6, menos 2. Menos 2. Deixa eu pegar aqui a régua. Ok. Pegar a régua. Tudo isso dividido. Tudo isso dividido. Ok. Pela distância ao quadrado. Aqui tem um detalhe importante, porque a distância 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, o que vai acontecer aqui? Quer ver? 15 ao quadrado é 15 vezes 15. 15 vezes 15 vai dar 225, certo? 225, ok. Vezes, quando pega, ou quando tu eleva ao quadrado uma potência de outra potência, o que vai acontecer nesse caso aí? Vai ficar o seguinte, ó, tu mantém, porque aqui, ó, 10 a menos 2 ao quadrado, tu mantém a base que é 10, mantém a base que é 10, e multiplica os expoentes, menos 2 vezes 2, menos 4, certinho? Continuando, então, essa conta aqui, vai ficar o seguinte, vamos dividir ali 135 por 225. 135 dividido por 225, isso aí vai dar alguma coisa aproximada de 0,608. Eu fiz aqui na calculadora. Bom, 608, então vai ficar 0,608. E aqui nós temos uma divisão de mesma base, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4. Mantém a base e diminui os expoentes. Mantém a base, 10, e diminui os expoentes. Menos 2 menos o menos 4 vai dar menos 2 mais 4, que é 2. Ok? Só que aqui seria Newton no caso, né? Muito bem, só que aqui tem um detalhe, ó, esse cara aqui, esse número, que está multiplicando 10 na 2, esse número tem que ser maior que 1 e menor do que 10, tá bom? Então, ajeitando aí, vai ficar o seguinte, ó, nós vamos ter que aumentar esse número aqui, deslocando a vírgula para a direita uma vez, ficaria 6,08 vezes 10 na 1. Se tu aumenta o número para a direita uma vez, diminui o expoente uma vez. Se tu diminui o número uma vez ou duas, enfim, aumenta lá em cima. Então o processo é inverso, né? Se tu aumenta o número, diminui lá o expoente. Se tu diminui o número, aumenta o expoente e assim por diante. Então, 6,08 vezes 10 na 1 é a mesma coisa que 6,8 vezes 10. Isso aí, então, finalmente, nós teremos 60,8 newtons. Aqui, então, está a nossa resposta final, a intensidade da força. Certinho? Vou fazer mais um exercício, então, mais um exemplo, exemplo 2, para que os alunos dos terceiros anos fiquem seguros em relação a esse tipo de cálculo aí, certo? Vamos lá então.